Bom dia, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos estar fazendo a leitura, dando continuidade à leitura do livro de Números. Estaremos aí utilizando a Bíblia de Estudo Pentecostal. Na versão, ou melhor dizendo, traduzida por João Ferreira de Almeida. É uma edição revista e corrigida. Foi editada em 1995. A editora é CPAD, porém ela tem autorização de fazê-lo através de uma edição dos Estados Unidos. Todos os direitos reservados, copyright 1995. E os direitos de tradução bíblica foram cedidos pela Sociedade Bíblica do Brasil. Então são cópias que nós vamos estar utilizando. Não estou tirando da minha cabeça, estou tirando da Bíblia. Eu moro aqui pertinho do aeroporto e aí sempre você vai estar ouvindo o avião passando, né? E hoje nós vamos dar continuidade à leitura aí de Números 28, 29 e 30. E no Novo Testamento nós vamos estar lendo Marcos capítulo 8, versículo 22 a 28, logo em seguida. E eu vou estar fazendo a leitura na Bíblia Nova, Bíblia Viva. Muito boa esta Bíblia, com a leitura na linguagem de hoje, é bem acessível a mim e a você. Foi editada aí pelo Mundo Cristão em São Paulo. Então, por que eu cito as referências bibliográficas? Porque eu não estou tirando da minha cabeça. Eu estou fazendo a leitura e isso me é permitido de acordo com a lei. Então, tudo que você for fazer, que você for citar, ou se você for ler um pedacinho de uma mensagem, você tem que dar honra àquelas pessoas que tiveram ali imbuídos, tiveram trabalho para fazer aquela publicação, né? Então, que nós possamos ter essa mentalidade. Sempre fazer citação. De onde eu estou tirando aquilo? Não estou ganhando para fazer publicidade dessas Bíblias. Não, eu estou fazendo. São Bíblias que eu li, que eu gostei. Eu tenho diversas Bíblias aqui. E essas aqui foram as que eu tenho utilizado ao longo da minha vida para estudar. E tanto que elas estão bem velhinhas, tá bom? Então vamos orar. Glorioso Deus, eterno, soberano Pai, Senhor Jesus, venha abençoar cada um que está acompanhando, fazendo esse acompanhamento da leitura bíblica em um ano, Pai, para que nós venhamos crescer na graça e no conhecimento, para que nós venhamos conhecer mais e mais e mais de Ti, meu Deus. Meu Deus, vem nos dar sabedoria, tira os tampões dos nossos ouvidos para que possamos renovar a nossa mente através do ensino da Tua palavra. Eu te peço em nome de Jesus que haja o efatá de Deus. Tira todo o tampão, todo o impedimento, Pai. Todo sono, toda preguiça e nos refortalece, Senhor.
nos dá força para que nós possamos crescer contigo. E através do teu ensinamento, eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. E todos que crêem, diga amém. Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Números, capítulo 28. Holocausto perpétuo. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem aos filhos de Israel e dize-lhes: da minha oferta, do meu manjar, para as minhas ofertas queimadas, do meu cheiro suave, tereis cuidado, para mas oferecer a seu tempo determinado. E diz-lhes-ás: esta é a oferta queimada que oferecereis ao Senhor: 2 cordeiros de 1 ano, sem mancha, cada dia, em contínuo holocausto. 1 cordeiro sacrificarás pela manhã, e o outro cordeiro sacrificarás de tarde. E a 10ª parte de 1 éfa de flor de farinha, em oferta de manjares, misturada com a 4ª parte de 1 rim de azeite moído. Este é o holocausto contínuo instituído no Monte Sinai, em cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. E a sua libação será a 4ª parte de 1 rim para 1 cordeiro. No santuário oferecerás a libação de bebida forte ao Senhor. E o outro cordeiro sacrificarás de tarde, como a oferta de manjares da manhã. E como a sua libação, o aparelharás em oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. As ofertas nos sábados, nas luas novas, na Páscoa e no dia da primícia. Porém, no dia de sábado, 2 cordeiros de 1 ano, sem mancha, e 2/10 de flor de farinha, misturada com azeite, em oferta de manjares, com a sua libação. Holocaustos é do sábado, em cada sábado, além do holocausto contínuo e da sua libação. E nos princípios dos vossos meses oferecereis em holocausto ao Senhor 2 bezerros e 1 carneiro de 7 cordeiros de 1 ano, sem mancha, e 3/10 de flor de farinha misturada com azeite, em oferta de manjares para 1 bezerro, e 2/10 de flor de farinha misturada com azeite, em oferta de manjares para 1 carneiro, e 1/10 de flor de farinha misturada com azeite, em oferta de manjares para 1 cordeiro. Holocausto é de cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. E as suas libações serão a metade de 1 rim de vinho para 1 bezerro, e a 1/3 parte de 1 rim para 1 carneiro, e a 4ª parte de 1 rim para 1 cordeiro. Este é o holocausto da lua nova de cada mês, segundo os meses do ano. Também um bode para expiação do pecado ao Senhor. Além do holocausto contínuo, com a sua libação se oferecerá. Porém, no 1º mês, ao 14 dias do mês, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias do mesmo mês haverá festa. 7 dias se comerão pães asmos. No 1º dia haverá santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. Mas oferecereis oferta queimada em holocaustos ao Senhor
2 bezerros e 1 carneiro, e 7 cordeiros de 1 ano. Ser-vos-ão eles sem mancha, e a sua oferta de manjares será de flor de farinha, misturada com azeite. Oferecereis 3/10 para 1 bezerro, e 2/10 para 1 carneiro. Para cada cordeiro oferecereis 1/10 para cada um dos 7 cordeiros, e 1 bode para expiação do pecado, para fazer expiação por vós. Estas coisas oferecereis, além do holocausto da manhã, que é holocausto contínuo. Segundo este modo, cada dia oferecereis, por 7 dias, o manjar de oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Além do holocausto contínuo, se oferecerá isto com a sua libação. E no 7º dia tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Semelhantemente, sereis santa convocação no dia das primícias, quando oferecerdes oferta nova de manjares ao Senhor. Segundo a vossa festas das semanas, nenhuma obra servil fareis. Então oferecereis ao Senhor por holocausto em cheiro suave 2 bezerros, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano. E a sua oferta de manjares de flor de farinha, misturada com azeite. 3/10 para 1 bezerro, 2/10 para 1 carneiro. Para cada cordeiro, 1/10 para cada um dos seus 7 cordeiros. 1 bode para fazer expiação por vós. Além do holocausto contínuo e a sua oferta de manjares. Os oferecereis, ser-vos-ão eles sem mancha, com as suas libações. Capítulo 29. As ofertas na festa das trombetas. Semelhantemente, tereis santa convocação no 7º mês, no 1º dia do mês. Nenhuma obra servil fareis, ser-vos-á 1 dia de jubilação. Então, por holocausto, em cheiro suave ao Senhor, oferecereis 1 bezerro, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, sem mancha. E pela sua oferta de manjares de flor de farinha, misturada com azeite, 3/10 para o bezerro, e 2/10 para o carneiro, e 1/10 para 1 cordeiro, para cada um dos 7 cordeiros. E 1 bode para expiação do pecado, para fazer expiação por vós. Além do holocausto do mês e a sua oferta de manjares, o holocausto contínuo e a sua oferta de manjares, com as suas libações, segundo o seu estatuto, em cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. E, no dia 10 deste 7º mês, tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Nenhuma obra fareis. Mas, por holocausto, em cheiro suave ao Senhor, oferecereis 1 bezerro, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano. Ser-vos-ão eles sem mancha.
E pela sua oferta de manjares de flor de farinha, misturada com azeite, 3/10 para o bezerro, 2/10 para o carneiro, e 1/10 para um cordeiro, para cada um dos 7 cordeiros, e um bode para expiação do pecado, além da expiação do pecado, pela propiciações e o holocausto contínuo, e sua oferta de manjares com as suas libações. As ofertas nas festas solenes. Semelhantemente, aos 15 dias deste 7º mês, tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas 7 dias celebrareis festa ao Senhor. E por holocausto, em oferta queimada de cheiro suave ao Senhor, oferecereis 13 bezerros, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano. Ser-vos-ão eles sem mancha. E pela sua oferta de manjares de flor de farinha, misturada com azeite, 3/10 para um bezerro, para cada um dos bezerros, 2/10 para cada carneiro, entre 2 carneiros. E para um cordeiro, 1/10 para cada um dos 14 cordeiros, e um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. Depois, no 2º dia, 12 bezerros, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano, sem mancha, e a sua oferta de manjares e as suas libações para os bezerros. Para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. E um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e as suas libações. E no 3º dia, 11 bezerros, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano, sem manchas. E as suas ofertas de manjares e as suas libações para os bezerros, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. E um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, e a sua oferta de manjares, e a sua libação. E no 4º dia, 10 bezerros, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano, sem mancha. A sua obra de manjares e as suas libações para os bezerros, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o número, segundo o estatuto. E um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. E no 5º dia, 9 bezerros, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano, sem mancha. E a sua oferta de manjares e as suas libações para os bezerros, para carneiros e para os cordeiros, conforme o número, segundo o estatuto. E um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo e a sua oferta de manjares e a sua libação. E no 7º dia, 8 bezerros, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano, sem mancha. E a sua oferta de manjares e as suas libações para os bezerros, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto.
e um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. E, no 7º dia, 7 bezerros, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano, sem mancha. E a sua oferta de manjares e as suas libações para os bezerros, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o seu estatuto. E um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. No 8º dia tereis dias de solenidade, nenhuma obra servil fareis. E por holocausto, em oferta queimada, de cheiro suave ao Senhor, oferecereis um bezerro, um carneiro, 7 cordeiros de 1 ano, sem manchas. A sua oferta de manjares e as suas libações para o bezerro, para o carneiro e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. E um bode para a expiação do pecado, além do holocausto contínuo e a sua oferta de manjares e a sua libação. Essas coisas fareis ao Senhor nas vossas solenidades, além dos vossos votos, das vossas ofertas voluntárias, com os vossos holocaustos e com as vossas ofertas de manjares e com as vossas libações e com as vossas ofertas pacíficas. E falou Moisés aos filhos de Israel, conforme tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. A lei acerca do voto das mulheres, no capítulo 30. E falou Moisés aos cabeças das tribos dos filhos de Israel, dizendo: esta é a palavra que o Senhor tem ordenado. Quando um homem fizer voto ao Senhor, ou fizer juramento, ligando a sua alma com obrigação, não violará a sua palavra, segundo tudo o que saiu da sua boca fará. Também, quando uma mulher fizer voto ao Senhor, e com obrigação se ligar em casa do seu pai na sua mocidade, e seu pai ouvir o seu voto e a sua obrigação, com que ligou a sua alma, e seu pai se calar com ela, todos os seus votos serão válidos, e toda obrigação com que ligou a sua alma será valiosa. Mas, se seu pai o opuser no dia em que tal ouvir, todos os seus votos e as suas obrigações, com que tiver ligado a sua alma, não serão valiosos, mas o Senhor lhe perdoará, porquanto seu pai lhos vedou. E se ela tiver marido e for obrigada, e alguns votos ou dito irrefletido dos seus lábios, com que tiver ligado a sua alma. E seu marido o ouvir e se calar para com ela no dia em que ouvir, os seus votos serão válidos e as suas obrigações com que ligou a sua alma serão valiosas. Mas se seu marido lhe vedar no dia em que ouvir e anular o seu voto, a que estava obrigada, como também a declaração dos seus lábios, com que ligou a sua alma, o Senhor lhe perdoará. No tocante ao voto da viúva ou da repudiada, tudo que ligar a sua alma, sobre ela será válido. Porém, se fez voto na casa do seu marido, ou ligou a sua alma com obrigação de juramento, e seu marido o ouviu e se calou para com ela, ele o não vedou, todos os seus votos serão válidos,
e toda obrigação com que ligou a sua alma será valiosa. Porém, se seu marido lhes anulou o dia em que os ouviu, tudo quanto saiu dos seus lábios, quer dos seus votos, quer da obrigação da sua alma, não será válido. Seu marido lhes anulou, e o Senhor lhe perdoará. Todo voto e todo juramento de obrigação para humilhar a alma, seu marido o confirmará ou a anulará. Porém, se o seu marido de dia em dia se calar inteiramente para com ela, então confirmará todos os seus votos e todas as suas obrigações que estiverem sobre ela. Confirmado lhes tem, porquanto se calou para com ela no dia em que o ouviu. Porém, se de todo lhes anular depois que o ouviu, então ele levará a iniquidade dela. Estes são os estatutos que o Senhor ordenou a Moisés, entre o marido e sua mulher, entre o pai e a sua filha, na sua mocidade, em casa de seu pai. Glória a Deus, aleluia. Novo Testamento. Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 22 ao 38. Na Bíblia, Nova Bíblia Viva. Quando chegaram a Betsaida, algumas pessoas trouxeram-lhe um homem cego e rogaram a Jesus que o tocasse e o curasse. Jesus tomou o cego pela mão e o levou para fora da aldeia. Cuspiu nos olhos do homem e pôs as mãos sobre ele. Pode ver alguma coisa? Perguntou-lhe Jesus. O homem olhou em volta. Sim, disse ele, vejo homens, mas não posso vê-los claramente. Eles parecem árvore andando. Então Jesus colocou novamente as mãos em cima dos olhos do homem. E quando seus olhos foram abertos, a sua vista estava completamente recuperada. E ela via tudo claramente. Jesus mandou para casa, para junto da família. Não passe pela aldeia, disse ele. Nisso, Jesus e seus discípulos deixaram a Galileia e saíram para as vilas de Cesareia de Filipe. Enquanto caminhavam, ele perguntou-lhes: quem o povo pensa que sou? Que estão eles dizendo ao meu respeito? Alguns deles dizem que o Senhor é João Batista. Responderam os discípulos. E outros dizem que é Elias, ou algum outro profeta antigo. Então ele perguntou: quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: o Senhor é o Cristo. Mas Jesus ordenou-lhes que não contassem isso a ninguém. E daí em diante começou a ensinar os discípulos, dizendo: o Filho do Homem terá de sofrer muito. Ele será rejeitado pelos seus líderes religiosos, pelos sacerdotes principais e pelos mestres da lei. Ele será morto e depois de 3 dias ressuscitará. Ele falava sobre si, com eles, muito abertamente,
de modo que Pedro o levou a um lado e chamou a sua atenção. Jesus voltou-se e olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro. Satanás, vá para trás de mim. Você está olhando para isto apenas de um ponto de vista humano e não do ponto de vista de Deus. Depois, ele chamou seus discípulos e o povo e disse: se alguém ou se qualquer um de vocês quiser ser meu seguidor, deve pôr de lado os seus próprios interesses, tomar sobre os ombros a sua cruz e seguir-me. Se você insistir em salvar a sua própria vida, você a perderá. Somente aqueles que põem de lado a sua vida por minha causa e por causa da boa nova é que salvarão. E qual é o proveito que um homem tira se ele ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca de sua alma? E todo aquele que se envergonha de mim e da minha mensagem, nesta geração de incrédulo e pecador, o Filho do Homem se envergonhará dele quando voltar na glória do seu Pai com os santos anjos. Jesus prosseguiu dizendo: algum de vocês que estão aqui de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus chegar com grande poder. Palavra de Jesus. Glorioso Deus, eterno e soberano Pai, muito obrigado, Senhor, por ter nos dado a oportunidade de lermos a Tua palavra. Agora nós vamos ouvir para compreendermos. Vem nos ensinar, através do Teu Espírito Santo, nosso professor, que Ele venha clarear a nossa mente e nos transformar pela nossa mente. Colocar o temor do Senhor no nosso coração, tirar os altares quebrados, para que possamos Te adorar, Te glorificar e Te exaltar. Obrigado, Jesus. Muito obrigado. A paz do Senhor Jesus. Boa tarde, bom dia, boa noite.